A paz do Senhor para todas vocês. Bom, eu vou gravar uma parte da aula, talvez não dê para gravar tudo, mas vamos começar com o profeta Naum, que é o primeiro que a gente começa nessa aula, profetas menores. Bom, Naum, como todos sabem, é um profeta de Deus e talvez as pessoas não leiam muito, né? O livro de Naum, mas enfim, são assim, tem muitos assuntos, né, importantes ali pra gente aprender a Bíblia toda, né, como sempre a gente está falando. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela é perfeita, boa, agradável, né? A palavra de Deus, ela nos dá força para a gente vencer todos os dias, né? Os obstáculos, as lutas. E olhando agora para os profetas menores, uma das coisas que a gente vai entender por que eles são chamados menores, né? Por ser menor, Deus faz acepção? Não. São menores pelo volume de suas profecias. Esse é o caso, né? Não é porque Deus faz um profeta menor e o outro maior, não é isso. Mas é pelo número, né? De volume de suas profecias. Então, Naum, ele só tem 3 capítulos. Então, são poucas profecias, né? Então, ele entra no profetas menores. Bom, a respeito de Naum, nós não temos muitas informações sobre ele, né? Não temos muito, assim, aquela questão da informação, para a gente falar do seu perfil, falar sobre algumas coisas sobre Naum. Não temos muitas informações sobre ele. O livro não traz essas informações sobre ele. Outra questão de Naum é que os seus oráculos, eles não são usados muito, assim, muitas vezes em cultos, né? Às vezes a gente não vê muito pregar sobre, por exemplo, os temas que estão aqui. É raro. Tem, mas é difícil ver. Quando nós vemos ali já no capítulo 1, a gente começa já falando assim, ó, olha como que o livro começa: Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Elcos. Então, a gente vai já vendo da onde que ele é. Então, esse profeta, ele é de Elcos, de uma aldeia de Elcos. Isso já está revelado para nós aqui no capítulo 1. Então, a gente já tem essa informação. Poderia ser, né, um vilarejo, né? Naquela época tinha tantas cidades que eram pequenas, né? Então, aqui ele já começa e logo já no capítulo 2, ele vai falar o quê? Ele vai trazer para nós: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Então, olha que ele já começa falando, né, algo já sobre o tema que ele vai descrever. Então, você pode ver que não tem aqui informações sobre ele. Ele já entra falando, né, a profecia, a ira do Senhor contra Nínive. Então, ele já vem falando sobre isso. Bom, uma outra informação que ela é preciosa para nós é o seguinte:
O livro de Naum é bom sempre, claro, a Bíblia toda nós lemos, né? Mas o livro de Naum não deve ser lido sem conhecermos a história do profeta Jonas. Mas por quê? Né? Porque nós sabemos que Jonas, ele foi a Nínive e ele pregou a palavra em Nínive. E nós sabemos que o povo se arrependeu. Então, nós sabemos que ali não houve uma destruição da cidade. Então, para a gente não fazer confusão entre as datas e o tempo, Naum ele vai surgir com essas profecias acerca de Nínive 150 anos depois da ida de Jonas. Então, é um tempo bem grande, né? Que se tem entre Jonas e Naum. E a gente sabe que o arrependimento ali, quando Jonas esteve em Nínive, foi um arrependimento nacional. A Bíblia diz que foi do rei até os animais. Só que se passaram 150 anos. E 150 anos é muito tempo. Então, toda essa geração aí, praticamente de Jonas, talvez já estivessem, uma boa parte já teria morrido. 150 anos, né? Por mais que eles vivessem, né, bastante, é um bom tempo. Então, muita gente já tinha morrido. E já tinha levantado aí talvez uma outra geração. Mas como a gente sabe, né, que o povo, eles se arrependem, mas depois voltam a praticar as mesmas obras, então a gente vê que aqui eles voltaram a praticar a idolatria. Eles voltaram a ter os mesmos cultos, enfim, eles voltam com as mesmas práticas. Mas só que agora Deus manda Naum pregar contra a cidade. Então a gente vai perceber que Naum é a complementação de Jonas. Né? Então por isso que é bom você ler Jonas. E depois você lê Naum como uma complementação. Então nós entendemos que Deus agora, diante dessa situação de 150 anos, né, após ter mandado Jonas, Deus ele levanta agora o Naum, né? Naum ele aparece, né? E nós sabemos que esse contexto dessa situação de Naum, em que se encontrava o povo, nós vamos ver isso. Isso aconteceu assim aproximadamente 668 anos antes de Cristo. E no capítulo 1, no versículo 8, a gente vai ver a situação em que eles se encontravam, né? Ele vai começar falando sobre todo esse assunto, né? Ele vai falar ali, no que eu li, né? Ele vai falar, é um Deus zeloso, mas também é um Deus vingador. Ele não vai deixar impune o culpado, né? Então ele vai começar, né? Nessas palavras nossas de hoje, vamos dizer, ele vai começar a rasgar o verbo aqui. Então a gente vê que no 1:8 ele fala: mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Então a gente vê que aqui Deus ele está trazendo uma palavra enfática mesmo, e agora ele não vai deixar esse povo mais continuar fazendo o que eles estão fazendo. Deus ele vai colocar um fim nisso aqui. Ele falou, veio Jonas, houve arrependimento, agora eles voltam a praticar as mesmas obras. Então agora Deus vem com uma palavra forte, ele vem com uma palavra de destruição. Então, esse período é um período difícil, de muita idolatria, feitiçaria, morte, né? Governos que se mudaram, né? Então, Egito que cai, né? Está caindo, os babilônios, né? Que
estão crescendo. Então, é um período de calamidade total. Então, Naum vem falar sobre essa destruição, sobre a mão de Deus, sobre a ira de Deus. Primeiro sobre essas nações, né, que estão já, né, o Egito caindo ali, os babilônios crescendo, então ele vem tratar com algumas nações, e claro que depois nós vamos ver que ele vai tratar com o seu próprio povo também, que a gente vai ver que ele vai tratar com o Reino do Norte, ele trata com o Reino do Sul, né? A gente sabe que Deus, ele não deixa, né? Como mesmo aqui está falando, ele não deixa impune o culpado, né? Isso aqui está em Naum 1:3, não vai ficar impune. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que trabalha, né? De uma forma que nada vai ficar impune. Mas aqui a gente vai ver que pode ser, como nós também não temos muitas informações sobre Naum, pode ser que ele tenha vivido grande parte da sua vida em Judá, né? Pois ele vem, esse Elcos é um vilarejo próximo, né, a Judá. Pode ser que ele tenha, né, vindo de lá. Nós sabemos que ali o reino, o Judá, ele tinha um governo terrível, que é o reinado de Manassés, que é um período sombrio, né, que Judá teve também, e praticamente é quase que a mesma época de Naum tá falando ali sobre essa questão da Síria, que tinha um governo terrível. Nós sabemos que Nínive, né, era governado aí pela Síria. Então, tem essa questão de ser um governo terrível, mas também Judá tinha Manassés. E nós sabemos que Manassés, ele é conhecido por levar o povo de Judá a introduzir, né, cultos de honra a Baal, Astarte, enfim, a vários deuses, né? Adoração do sol, da lua, das milícias celestiais. Então, o Manassés, ele foi um péssimo rei, né? A Bíblia fala que ele fez seu próprio filho passar ao fogo, praticante de adivinhação, ritos mágicos e estranhos. Então, a Síria, cuja capital era Nínive, era a maior potência da época. Nínive, ela era opressora. Nínive, ela era assassina. Nínive não era fácil. Então, tem algumas particularidades de Nínive, né? Nínive era a florescente capital do Império Assírio, né? Que está lá em 2 Reis 19:36, isso está na apostila. Foi ostensivamente a casa do rei Senaqueribe, rei da Assíria, durante o reinado bíblico do rei Ezequias e da carreira profética de Isaías. O livro de Naum é a complementação do livro de Jonas, isso eu já falei, e então é por isso que, pois fará menção da condenação de Nínive, né? Então, isso está na apostila. Quem tem apostila, tá aí, tem um mapa também, mostrando aonde que está Jerusalém, aonde que está a capital de Nínive. Então, dá para vocês ver ali que o Império Assírio, ele estava dominando praticamente tudo, né? É um império grande. Então, isso aí vocês têm aí na apostila. Bom, o profeta Naum, ele se levanta então para proclamar a queda de Nínive. Ok, ele vai fazer isso e o faz muito bem, e ele prefere contar a história através da visão dos vencidos, a partir de baixo, né? Por isso, Naum pode ser considerado o profeta que vê e ensina o povo a enxergar.
ele possuía ótima intuição, né? Reino que se baseia na opressão, ele não pode ser duradouro, né? Ele é portador de germe de sua própria destruição. Nós sabemos que Nínive, né? Depois a gente vai estudar um pouquinho sobre o que aconteceu com Nínive. Então, para o profeta, a única união entre os homens, que não é portador em si mesmo dos germes da sua própria destruição, é que perdura, né, por meio da justiça e brota por meio do reconhecimento e respeito humano. Então, nós sabemos que Nínive, ela não tinha esse respeito, ela não era portadora da justiça de Deus, ela era portadora da destruição, né? Ela levava as pessoas à adoração a ídolos, enfim. É tudo aquilo que a gente vê, né? Ele vai retratar disso tudo aqui no livro, principalmente o capítulo 1, ele vai falar sobre algumas coisas que Nínive, né, fazia. Então, Naum, ele vai trazer essa profecia, até parece assim que é poesia, né? Os seus versos impressionam pela beleza e pela força do tipo da linguagem que ele vai transmitir. Então, há um consenso que Naum deveria pertencer a um grupo dos grandes poetas existentes, mas a gente também não tem essa certeza. Isso é um consenso que é feito, tá? Então, nós vamos ter, de um lado, a Síria, que vai estar humilhando, destruindo e arrasando. E do outro lado nós temos o quê? Nós temos, né, Judá, que está ali Manassés, um rei ímpio, né, amante da idolatria, que ele não poupou seus filhos, né, em passar pelo fogo. Então, a gente vê que, na verdade, ele tinha um modelo, né? Ele olhava talvez para a Síria ali e poderia estar até copiando tudo isso, esse modelo de culto, né, a ídolos. Manassés é um rei ímpio terrível que houve em Judá. Bom, o que mais a gente fica assim impressionado quando a gente vê essa história, ou mesmo a história de Manassés, é que nós sabemos que Jesus vem da genealogia de Manassés, né? Quando nós vamos estudar a genealogia, tá ali falando sobre isso. Mas nós vemos que nada disso, né, dessa questão, influenciou na vida e no caráter de Deus. Então, de Jesus, né? De Deus, Jesus. Porque Jesus, ele vem de uma genealogia. Quando a gente vai ler Mateus, a gente vê tantas pessoas, né? Que a gente talvez, nós mesmos, a gente fala, imagina, Jesus vindo de uma genealogia dessa, incrível, mas ele vem e não é afetado, né? Por uma genealogia de um rei como esse, terrível. A gente vê mais pessoas que tem, depois vocês dão uma olhadinha aí, né? Para quem ainda não estudou, pega lá Mateus 1, que vocês vão ver a genealogia, e ali exatamente no 1:9 vai estar Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. E depois nós vamos terminar, claro, essa genealogia falando sobre que ela vem até Cristo. Então a gente vê que esse Manassés, o pior rei, ele entra nessa genealogia. Olha como que é incrível, né? Então, a gente vai entender que Jonas foi a Nínive pregar arrependimento, tá? Por isso que a gente lê é bom ler Jonas antes, porque ele foi pregar arrependimento.
Naum, ele foi pregar destruição. Então, a gente vê a destruição. Naum, ele não vem pregar sobre arrependimento, ele já vem falando sobre a destruição, ele já entra falando, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. Já o 1:2 já fala isso. Então, o que acontecia também é que essas práticas, né, da Síria, de Nínive, elas chegavam a Judá, com certeza. Então, é por isso que a gente fala um pouco do Manassés, porque o Manassés está envolvido aí em tudo isso. Bom, mas nós estamos falando sobre Naum e sobre Nínive, então a gente vai focar nisso, tá? Então, o livro, ele trata da destruição da cidade de Nínive. E nós vamos falar dessa destruição, e o profeta que está trazendo essa mensagem é o Naum. Então, a gente vai entender que Deus vai fazer justiça, né? O julgamento de Deus, ele vai ser concretizado. Então, o livro, ele vai mostrar isso para nós. Nós entendemos vamos entender aqui uma particularidade que a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Por mais que Deus, como ele falou aqui, é um Deus zeloso, e nós sabemos que é, então ele também é um Deus vingador. É o que muitas pessoas não gostam muito, né? De entender essa questão do Deus que ele se ira. Ele vai chegar um tempo que vai ter vingança do nosso Deus contra o pecado, contra o erro, contra a iniquidade. Não tem como escapar disso. Então, a gente vai falar sobre essa onipotência e o caráter justo de Deus. Deus, ele tem essa onipotência, nós sabemos que esse caráter dele é uma marca, né? Caráter no grego, ele tem um significado de uma marca. Ele tem essa marca de um Deus justo, um Deus maravilhoso, um Deus que é paciente, um Deus que não se ira facilmente, assim como, né? Olha para você ver, ele mandou o profeta Jonas, depois houve arrependimento, se passaram mais 150 anos, agora ele manda Naum. Então, ele dá tempo para as pessoas, né? Então, na questão dessa onipotência e esse caráter, que é uma marca, né, de justiça, desse Deus justo, é notória a presença e o senhorio de Deus quando Naum aponta os fenômenos da natureza física, esboçando um quadro de tempestade, redemoinho, seca, terremoto e fogo. E a gente viu, né? Vai existir isso. Ele vai falar isso do capítulo 1, do 2 ao 7, ele vai falar exatamente isso. Ele apontando esses fenômenos da natureza. Ele vai falar exatamente no capítulo 1, ele vai falar, olha só, o Senhor, eu estou lendo 1:3, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Olha que maravilha. O Senhor, ele não vai deixar impune o culpado. Olha, ele vai falar do caminho, né? O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. Então, quando nós lemos aqui, a gente vai ver essa questão desse senhorio de Deus. Porque realmente é ele que determina, é ele que manda, é ele que fala, né? O vento obedece, o mar obedece, Deus faz o que lhe apraz. Então, a gente vê toda essa descrição aqui nesse capítulo.
Ele fala que a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Então a gente vê aqui que ele está acima de todas as coisas. Ele determina os tempos, as horas, os minutos. E o 1,7 fala, o Senhor é bom. Claro que ele é bom, ele é justo. E ele fala, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Glória a Deus. Mas, como uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Então, a gente sabe que, independente desse caráter justo, dessa marca, né, que Deus tem, ele cumpre com a justiça dele. Ele é bom? Claro que ele é. Aqui está falando. Refúgio no tempo de angústia e como ele é refúgio. Mas quando ele vai tratar com o pecado, ele vai tratar com justiça, gente. Não é diferente, né? Então, a gente vê também essa onipotência e o caráter justo de Deus. Estes, por sua vez, esclarecem a majestade e o poder de Deus, que faz os homens mais ousados e arrogantes se tornarem conscientes da sua pequenez. É lógico, o homem ele não tem, quando ele vê uma tempestade, algo que sai fora, né? A gente vê esses tornados, alguma coisa que acontece, o homem não tem poder contra aquilo. Ele não pode fazer nada, a não ser fugir e se esconder. Então, é para que realmente os homens entendam que são pequenos diante de Deus, diante da grandeza dele. Ele é o maior, ele está acima de todas as coisas. Então, essas pessoas elas têm que se tornar conscientes realmente dessa pequenez, entender que grande é o Senhor, né? Então, não obstante, Naum estabelece as dimensões morais do poder divino, tanto para o seu povo como para os ímpios. Então, ele traz, né? Ele traz isso. Ele fala dessa dimensão moral de Deus, mas ele com o seu povo, mas ele também fala que com os ímpios ele vai tratar também. Ele é refúgio em tempo de angústia, busca ele na sua angústia que ele vai aliviar o seu fardo, a sua angústia. Mas continua abusando, continua no pecado, continua fazendo tudo que a sua alma deseja, né? E não se arrepende. O que vai acontecer? Gente, julgamento. A ira de Deus vai estar, né? O inferno vai estar aguardando. Então, nós temos que entender que esse Deus onipotente, ele tem um caráter justo. Mas não é porque ele tem um caráter justo que ele não vai usar da sua justiça e vai estabelecer, né, a sua destruição aqui, como ele trouxe para Nínive. Então, nós sabemos que esse nosso Deus, ele tem... claro, quando nós estudamos, né, o caráter de Deus, nós aprendemos muitas coisas sobre esse caráter de Deus. Então, nós também entendemos que Deus é um Deus zeloso e vingador. É isso que fala exatamente no versículo 2. Então, em razão de Deus ter um caráter justo e poderoso, ele dá aviso prévio a fim de que eles abandonem seus pecados e não incorram no seu juízo. Então, foi o que aconteceu com Jonas, tá? Então, mandou, o povo não ouviu, continua na mesma coisa. Então, o castigo que o Senhor lhe imporá será completo e final, não ferirá por 2 vezes. No 1,9 ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar, o Senhor acabará com tudo.
o que vocês planejaram contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Então, não vai ter outra chance. Então, aqui ele está falando, é agora, não vai ter mais oportunidade, não. É juízo agora, né? A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Então, agora ele vai completar. Ele veio agora para destruir mesmo. Os adversários serão agrupados como espinhos e serão destruídos tal como fogo que queima a palha seca. Então, não é o que ele veio fazer agora. No 1:10 vai falar isso, né? 1:10 fala: embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida, como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Então, é isso aqui. É isso aqui que ele vai fazer, né? Então, Deus, ele tem o tempo, né? O tempo para todas as coisas. E agora, Naum vem anunciar o que ia acontecer com Nínive. Então, esse Deus bondoso que nós conhecemos, ele é bom. E a gente sabe que ele é um Deus que ele mostra, né? Ele mostra ser um forte escudo e abrigo seguro para quem o procura. Nós sabemos disso. Quando a gente lê Salmos, ele vem falando sobre um Deus de refúgio, um Deus que conserva a nossa vida, um Deus... Gente, Salmos é maravilhoso, ele descreve esse Deus bondoso, né? E Deus, ele... No 1:7, nós lemos isso, né? O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. No próprio livro de Naum, ele está falando dessa bondade de Deus, né? A gente sabe que Deus, ele livrou Ezequias, né? Quando Ezequias, lá em 2 Reis 19, 32, 36, né? Quando Ezequias, ele pede, né? Para que Deus livrasse ele, Deus livrou. Colossenses 1:13 vai falar que Deus nos livra das garras de Satanás. Romanos 8:2 vai falar que Deus nos livrou do domínio do pecado, né? E Efésios 2:1-6 vai falar: ele nos colocou para viver nos lugares celestiais com ele. Então, esse é o Deus bondoso que nós conhecemos. Esse é o Deus que cuida de nós. Deus é maravilhoso. E agora, na apostila tem uma parte que fala o juízo divino sobre a Assíria. Então, nós temos aqui essa aplicação do juízo, né? E no 2:1 ele vai falar o quê? 2:1 ele vai falar, ó, o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Então, a gente vê aqui que aqui já é um cerco, né? É um cerco. O 2, ele já está falando de um cerco que está acontecendo. Ele está falando, olha, o destruidor avança. Então, tá vindo aí. Então, o tom das palavras de Naum é o mesmo tom de zombaria do profeta Elias contra os profetas de Baal, lá em 1 Reis 18:27. É o mesmo tom aqui, tá? Essa questão aqui desse capítulo. Por isso que ele fala dessa forma, né? Porque a gente sabe que Elias falava, né, dessa forma. Orem mais, né? Quem sabe o Deus de vocês foi fazer uma viagem, né? Quem sabe? Ele tá viajando, né? Ora mais aí.
busca com mais força. Então aqui o Naum ele tá falando a mesma coisa, né? Olha aí, ó. Olha aí, o destruidor tá avançando. Vocês guarda aí a fortaleza de vocês, vigia a estrada, vai fazendo alguma coisa, porque o destruidor tá chegando. Então você vai ver que ele vai dando alguns detalhes, né? De tudo que tá acontecendo. Você vai lendo o livro, você vai entendendo exatamente aquilo que ele está falando. Então aqui, uma coisa para deixar bem dividido, uma divisão aqui nesses capítulos, do 2, do 1 ao 6, a gente, vai estar aí na apostila, tá bem dividido aí, ó. A gente vai ver o cerco. Então, do 2, do 1 ao 6, a gente vê o cerco. Se você ler aí, né, depois você dá uma lida, você vai ver que há um cerco de tudo isso aqui, tá? E depois, no 2, do 7 ao 10, a gente vê o despojo. Então, ele fala, né? Eu vou ler só o 7. Ele fala assim: está decretado, a cidade irá para o exílio, será deportada, né? E ele vai falar aqui: as jovens tomadas como escravas batem no peito, o seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo cujas águas estão vazando. Então, aqui ele vai descrever que, se você for ler até o 10, ele vai descrever uma devastação, uma destruição, uma desolação, né? Então, é terrível. Ele vai falar sobre o despojo, né? De tudo que vai acontecer ali. Eu creio que o medo vai tomando conta da pessoa, né? Quando tá falando que vai vir uma destruição. Nossa, é incrível esse capítulo aqui. Então, aí depois você vai ver que do 2, do 11 até o 13, vai ter a queda de Nínive. Então, esse capítulo aqui você pode dividir ele em um cerco, o despojo e a queda. Então, é importante você fazer essa divisão para você entender o capítulo 2 sobre esse juízo divino sobre a Síria. Aqui aqui fala, né, no capítulo, no 2:11, ele vai falar assim: onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes? Para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos, sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes? Estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Então ele vem trazendo aqui uma analogia, né? Ele vem trazendo de uma forma aí, falando sobre eles, mas trazendo uma analogia, falando aí dos animais, né? Então, ele vem trazendo toda essa questão da queda. Então, nós sabemos que Nínive, ela cai, Nínive, ela é destruída. Então, a gente vai aprendendo aqui que Deus é um Deus, que ele vai fazer juízo na hora certa, ele vai trazer aquilo que ele fala. Deus não brinca, né? Deus, ele usa um profeta dele, independente, como nós já estudamos sobre os profetas maiores, e aqui é um profeta menor, com poucas profecias, mas poderosa, né? Ela é poderosa. Então, quando ele retrata aqui essa questão
que ele fala em questão aqui de leão, de leões. Então, só para a gente entender um pouquinho, o poderoso leão, né? Por que ele está falando isso? Porque isso é símbolo do Império Assírio. É um símbolo do Império Assírio. Então, eles estavam agora diante de um maior dominador, né? O próprio Deus através dos seus desígnios. Então, por mais que, né, a Síria fosse ali um povo poderoso, né, um povo que estava ali, né, em ascendência, enfim, todo esse governo assírio aí, a gente vê que não adiantava nada ter esse símbolo, né, de leão, enfim, de toda essa grandeza, né, do leão, mas não adiantava nada diante do leão da tribo de Judá, né, do rei dos reis, do senhor dos senhores, porque Deus, quando ele traz essa questão que ele fala que vai destruir, e é um desígnio dele, não adianta, né? Não tem o que fazer. Então, o 2:13 ele fala, eis que eu estou contra vocês. Então, quando você ouve falar isso, né, essa palavra, eu estou contra vocês, nós vemos aqui que são palavras terríveis, né? Quando proferidas por Deus, né? Contra os que incorrem em sua indignação, né? Porque essa é uma causa que leva, né, o mais poderoso império a cair e estar em oposição a Deus, o que faz decretar a própria ruína. É claro, quando Deus ele fala isso, Deus, claro, ele vê uma nação que não obedece, não dá ouvido para aquilo que ele já trouxe, né? Porque Nínive já tinha recebido a palavra através de Jonas, então eles não estavam nem aí. Então, o que vai acontecer é exatamente isso. Não tem essa questão do tamanho do império. O Império Assírio era grande, o Nínive, uma grande cidade, essa capital maravilhosa e tal. Não adianta, diante de Deus, o que prevalece é o poder de Deus, né? É a glória de Deus, é a graça de Deus. Então, a gente sabe dessa grandeza de Deus. Bom, eu vou parar essa aula aqui, porque já deu 43 minutos e eu falei que não dá para falar toda a questão do livro em uma aula só. E depois eu vou continuar numa segunda aula. E daí nós vamos falar um pouquinho sobre quando Deus julga, né? O que acontece quando ele julga. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da lei da semeadura, né? E aí a gente vai falando mais um pouquinho, né? Sobre a forma de execução divina, né? Os 3 pontos importantes que foi na questão do julgamento de Nínive. Mas aí eu faço uma outra aula, ok? Deus abençoe a todas.